Boa tarde aí, pessoal. Tá todo mundo aí? Oi? Parece que não. Então, bom, pessoal, nós fizemos aí a agenda desde o início do ano, com os temas norteadores aí que a gente podia estar buscando, né, informações maiores e conseguindo dimensionar isso para os estudantes das escolas parceiras do ECOS, até para os grupos de estudantes aqui da Dom Helder também e da ENGE, assim como também o nosso papel cidadão de estar preocupando com esses temas norteadores que vem acontecendo no Brasil, no mundo, né? E um dos temas aí nosso foi sobre os ecossistemas brasileiros, que insere o nosso gigante aí, né, que é a Amazônia, preocupante, vários tipos de realidade, um histórico muito grande desde a sua colonização e que merece levantamentos epistemológicos, né, é motivo de estudos de caso, estudos aprofundados, mas que eu acho que numa questão da educação ambiental, a gente tem que estar sempre colocando todos esses fenômenos e esses acontecimentos que vêm acontecendo dentro do território brasileiro que acerca os nossos principais biomas, os ecossistemas específicos, né? A gente uma hora fala bioma, a gente uma hora fala ecossistema. Há alguma diferença nisso tudo sim, né? A gente quando fala sobre o ecossistema, sobre a congruência, a comunicação, a inter-relação que existe entre os elementos da natureza que vão se harmonizar e vão fazer com que a natureza ganhe equilíbrio, né? Até uma própria sustentabilidade do ecossistema, uma sustentabilidade que pode-se dizer que está um pouco mais afastada das atividades do convívio humano. E nós temos aquela sustentabilidade que insere o ser humano, né, com as suas ações, suas atividades, que é a que mais preocupa e norteia a atualidade de hoje. Porque ela impacta, né, ela transforma, ela modifica, ela vem exaurindo as espécies naturais da fauna, da flora, fazendo uma perda de capacidade das águas, a psicosidade das águas vem acabando, o transporte de química, de efluentes químicos, trazendo outros tipos de problemas agravados, né? O bioma, quando a gente fala do bioma, o bioma ele é um mosaico maior dentro da questão do ecossistema, porque se tratar da Amazônia, a Amazônia enquanto floresta, a Amazônia enquanto ecossistema, a Amazônia enquanto bioma. O grande bioma, ele envolve tudo, né? A vida, tudo que é vida. Então, nós não estamos falando só exatamente das espécies vegetais e da mata em si, mas nós estamos falando dos rios, do solo, do subsolo, dos micro-organismos que ali vivem, da climatologia, do microclima. Tudo isso, esse mosaico todo de elementos, esse conjunto, esse arranjo, é o que a gente chama de bioma, que normalmente, inclusive, ele toma uma extensão maior. Bom, podemos falar da Amazônia num caráter, né, histórico, porque a gente, para tratar de biodiversidade, sustentabilidade e de tudo isso que envolve os grandes biomas, nós temos que fazer uma escala histórica, porque nós tivemos vários tipos de fases de desenvolvimento em que a gente acerca a questão da tecnologia, da não tecnologia, né? Quem é que preocupava, quem é que mitigava, quem colonizou, quem povoou, quem interferiu, né? E desde a chegada aí dos portugueses, a Amazônia ela foi o laboratório natural do Brasil e para o mundo, né? Que ela foi as chamadas drogas do sertão que eram coletadas. Então, por muitas décadas, por mais de 200, 300 anos, a Amazônia ela ficou como esse laboratório natural, né?
e depois, quando chega já no século XIX, descobrem a borracha seringueira, né? E aí começa o primeiro ciclo, grande ciclo de extrativismo na Amazônia. Isso já se deu já no final dos anos do século XIX. E quando chega em 1960, essas frentes, né, precisavam de escoar a produção, o interesse pelo látex, a Amazônia, a Transamazônia é aberta, e ela começa a conectar a região norte do Brasil, né, que está inserida dentro do contexto da Amazônia, e ali começa as vias de transporte devido à coleta de frutos das ervas e do látex da seringueira. Surge o papel social do homem da floresta, né? Um dos primeiros, que seria o seringueiro. Vieram do Alto Rio Negro, povos indígenas, descendentes de indígenas e indígenas, vieram do Alto Rio Negro e começaram a povoar as várzeas e as planícies amazônicas. É bom falar até nisso porque a floresta ela tem os seus degraus e patamares, né? Ela tem os seus patamares, ela tem a parte, né, que é terra firme, que está salvo lá as inundações dos rios, ela tem o igapó, que está constantemente alagado, e tem a várzea, que na verdade pega a jusante das planícies dos grandes rios, né? Inclusive essa parte aí de introdução sobre essa biodiversidade, tudo isso, nós convidamos um excelente professor, amigo nosso, de escola parceira do Colégio Tiradentes, né, da Unidade Avelino Camargo, meu amigo, é uma pessoa muito sensível com a questão ambiental, e ele é biólogo, então ele vai poder estar falando mais sobre as espécies, sobre o endemismo, sobre as plantas nativas, os extratos que servem para medicamentos, os interesses das grandes empresas internacionais sobre a Amazônia. Então, eu vou passar a palavra para o professor Michel Storck, aí, amigo nosso. Tá? Seja bem-vindo e muito obrigado pela participação. Obrigado, Elmo. Vocês estão me escutando bem aí? Está tudo tranquilo? Tá tudo legal. Eu estava tentando entrar pelo computador, mas aí acabou que não instalar uns pluginhos aqui. Eu falei, vou entrar pelo celular mesmo. Acontece. E aí, gente, prazer. Meu nome é Michel, professor do Tiradentes da Avelino Camargo. Também trabalho no SESEC, também Clemente Farias, em Contagem. E eu fui convidado pelo professor Elmo aqui para a gente conversar um pouco sobre a Amazônia. Tá? E vamos lá, né, gente? O Elmo já fez a introdução aí sobre a questão dos biomas. Ele falou no geral do que seria um bioma. Mas, assim, no contexto biológico, no contexto assim, científico biológico, bioma nada mais é que um conjunto de ecossistemas. É um conjunto de várias coisas diferentes, que tem um certo padrão, né? Um certo, vamos dizer assim, uma certa homogeneidade que a gente categoriza, né? E no caso, o bioma de hoje, nós vamos falar da Amazônia, tá? E assim, a Amazônia, gente, ela é um bioma muito extenso. Quando a gente fala de Amazônia, não confundir com o estado do Amazonas, tá, gente? É muito comum o pessoal confundir isso. A Amazônia é o bioma. E tem a floresta amazônica também. Então, vamos separar as coisas, né? O estado do Amazonas, ele está inserido dentro do bioma Amazônia. E o bioma Amazônia, ele tem um tipo de mata, ele tem um tipo de vegetação que nós chamamos de floresta amazônica. Então, quando a gente fala de Amazônia, a Amazônia é legal, ela tem lá seus 5 milhões e meio de quilômetros quadrados, né? Ele não abrange só o Brasil. Tudo bem que grande parte dessa Amazônia está dentro do Brasil, né? A gente sabe que essa Amazônia legal aí, cerca de 85% está dentro do Brasil. Só que ela abrange outros países também. Você pega o Peru, você pega um pouco ali da Bolívia, Venezuela, então tem um pedacinho, só um pedacinho, né? E a gente tem todas as Guianas, né? Suriname, então todos os países também possuem um pedaço da Amazônia legal aí. No Brasil, a gente tem por volta de 4 milhões de quilômetros quadrados, né, de Amazônia. Então, querendo ou não, é um bioma bem brasileiro, vamos dizer assim.
tá? Ô Elmo, você quer falar um pouco dos ecossistemas, alguma coisa assim? Lula? Questão eu vou falar de espécies aqui. Entende? Não, você pode continuar, porque eu estava, antes que você entrasse, eu estava falando que é muito importante a gente fazer uma Uhum. escala temporal sobre o conhecimento da Amazônia, né? Porque a Amazônia já não é mais Sim. a selva, nem o bioma, nem a floresta, não é Tá. mais a selva de antes, né? Então, Uhum. teve aquela colonização que o pessoal coletou as drogas, veio a borracha em 1960, 1970 começou a ocupação de pequenos agricultores e na década de 70 começou a preocupação realmente com a devastação, com os primeiros impactos ambientais da floresta. Iniciaram aquelas políticas públicas, mas eu sou desconfiado, assim, né, um pouco lendo mais, que essa iniciativa é Fala política. Por aí. quê? Porque começou a aumentar, veio o voto, né? Então aí começaram as diretrizes de vários tipos de segmentos e pensamentos sobre a Amazônia. Mas depois eu vou falar um pouco mais disso, mas é melhor você descrever o bioma, porque há muitos mitos sobre essas expressões Amazônia, região amazônica, Amazônia legal, o que é a Ileia amazônica, o que foi a Ileia, o que foi as intenções de internacionalização desse grande bioma que é nosso e que ela é o pulmão do mundo. Então há uma quantidade de mitos que eu acho que você pode discernir e continuar explicando para a gente. Essa do pulmão do mundo aí, essa eu vou falar disso aí. Mas antes eu quero só falar um pouquinho das espécies que nós temos lá, né, gente? Nós temos aí por volta aí de cerca de vamos lá, 46, 47 mil espécies de plantas. Agora, uma coisa importante, gente, isso é uma coisa que quando a gente fala de Amazônia, a gente tem que prestar atenção, é o seguinte, que dessas 46 mil espécies que existem, lá, só de plantas, tá, gente? Por volta de 40% são endêmicas. O que é uma planta? O que é uma espécie endêmica? A espécie endêmica é uma espécie que está associada a uma região, a um território. Então, essas espécies, 46 mil espécies, cerca de 42, 43% são exclusivamente, ou são principalmente da Amazônia. Então, vamos dizer assim, a Amazônia acabar, por exemplo, essas 46, esses 43% dessas espécies, dos 46 mil vão acabar também, só existem lá. É uma coisa muito importante que a gente não chega a falar, né? A gente não vê isso sendo falado nas mídias, né? Mas isso aí é só de plantas, gente. 46 mil, claro que isso também é uma estimativa, porque a gente não conhece a biodiversidade total de lá. Um dos problemas mesmo de conservação é justamente a falta do conhecimento dessas espécies. Por exemplo, a gente Catalogar. temos catalogado. Isso aí, claro que é uma estimativa. 46 mil que a gente conhece. Claro que tem estimativas bem mais, números maiores disso. Cerca de 3 mil peixes, né, que a gente encontra lá na Amazônia. A gente tem lá por volta de 350 espécies de mamíferos. Só de mamíferos, gente. Desses 350, 60, 62 são de primatas, que é um grupo dentro de mamíferos. Então, assim, é uma coisa absurda a quantidade de espécies que temos lá, né? Aves, sei lá, cerca de 1.300 espécies de aves. É muita coisa que nós temos lá. Por isso, a importância de conservação dessa região. Tá? É uma coisa que é importante a gente falar também, que geralmente quando a gente fala de espécies de animais, todo mundo pensa nos mamíferos, né? Que filogeneticamente são mais próximos da gente, tem essa correlação mesmo. A gente tem essa afinidade por espécies filogeneticamente mais próximas. Só que a gente não pode esquecer, gente, e eu falei só de mamíferos, que a gente pega lá, né? Você pega em mamífero, você pensa lá sempre nos macacos, no peixe-boi, né, na onça pintada, no sussuarana. Mas assim, gente, não pode esquecer dos répteis, anfíbios. Gente, diariamente são descritas espécies novas de anfíbios na Amazônia.
Isso, gente, uma coisa também, eu vou puxar para o meu lado, porque eu sempre trabalho com micro-organismos. Gente, micro-organismo, então, se a gente mal conhece répteis, mamíferos e anfíbios, imagina que está micro-organismos, gente. A quantidade de micro-organismos a serem descobertos, não só na Amazônia, mas no mundo todo, é muito grande. A gente conhece muito pouco de micro-organismos. Isso, micro-organismos, gente, eu estou considerando lá bactérias, fungos, ok? Protozoários, tudo vendo? Todos esses grupos. Então, gente, a quantidade de micro-organismos que estão lá fazendo relação com plantas, com animais, inclusive as relações, tanto que a gente popularmente chama benéficas ou relações harmônicas ou desarmônicas também. Inclusive, gente, nesse tempo de pandemia, é uma coisa que a gente pode falar, né? Com a devastação da Amazônia, a gente não sabe quais micro-organismos estão lá vamos dizer assim, em sintonia, estão lá em relação ecológica com os animais de lá, que podem migrar para a gente. Migrar. Não sabe. Aconteceu isso, esses vírus todos, não só do Covid, né, gente? Vários vírus da gripe tiveram esse pulo de espécie. Então a gente não sabe, gente. Vamos começar a degradar lá. A gente pega a Amazônia, que está mais ou menos uns 17% degradado do território original. Você pega lá, quando passa de 20%, gente, tem uma estimativa que 20%, até 20% é uma quantidade de degradação que o próprio meio consegue voltar atrás, ele consegue restaurar. Isso é na questão de expressão ecológica. Então, passando os 20%, sem interferência nossa, a Amazônia nunca mais será a mesma. Ô, Michel. Então, a gente não sabe os organismos que estão lá. Então, por acaso, vamos dizer, pode vir doenças novas, justamente devido a essa degradação, essa destruição desse bioma. Pode falar, irmão. E uma coisa importante que você falou aí, porque o ecossistema, né, a floresta, o bioma em si, sempre ele faz o atrativo na questão dos seus elementos físicos naturais visíveis, né? As águas, os animais, a fauna, a flora, a cachoeira, a beleza, a Vitória Régia da Amazônia. Mas quando você cita em micro-organismos, eu gosto muito de ler sobre essa questão, essa até parte da biologia, né? Eu era para ser veterinário, então eu estudei muito biologia. É a questão do micro-organismo. Essa devastação que vem tendo, essa lixiviação de solo desnudo por causa de mineração, por causa do ciclo da soja, que foi para 1980, que o sul e o sudeste os migrantes levaram, devastaram parte da Amazônia, abriram clareiras para plantar soja, as frentes agrícolas, juntamente com a mineração. E hoje nós temos um outro agravante, que eu não vou dizer que seja inimigo nosso, porque eu acho muito feio nós chamarmos das forças, dos elementos da natureza como inimigo. Eu não acredito que o fogo é inimigo. Eu acredito que o fogo ele cai em mãos inimigas. Entendeu? Então, nós temos o fogo político, nós temos o fogo colocado, nós temos o fogo de todas as formas. E desde a humanidade, do início da humanidade, o fogo esteve presente, ele é fonte de energia e ele traz benefício para a gente. Então, eu não acho que é o fogo em si que é o inimigo. Mas tudo bem, as queimadas aconteceram. Então, associadas juntamente com a devastação de mineração e sobre as frentes agrícolas, a gente tem uma perda da riqueza dos micro-organismos, que são importantes. A floresta pode fazer novamente a sucessão vegetal. As sementes podem brotar, podem nascer. Mas será que o resíduo que a floresta propriamente fornecia para o solo, ela vai ter a série de micro-organismos que vai dar condição de fazer toda a produção que o vegetal precisa? Porque enquanto você tem a serrapilheira, que é restos de folhas, frutos, galhos e animais mortos que formam a camada orgânica, hoje você tem a cinza, mais outro agravante. E onde vão a perda dessa riqueza micro-orgânica? O que vai acontecer com a sucessão vegetal? Uma coisa que eu vou até deixar um pedacinho para falar de pedologia, que é mais a sua área, né? Mas eu vou falar uma questão aqui. Questão dos solos da Amazônia. Todo mundo imagina que o solo da Amazônia é um solo, um latossolo, né, que é um solo profundo, mas não é, gente. O solo da Amazônia é muito raso.
O solo da Litossolo. Amazônia, de uma certa maneira, se você pegar um pedaço do solo da Amazônia, opa, caiu aqui. Se pegar um pedaço do solo da Amazônia, gente, você fazer a análise química, você vai ver que é um solo pobre. Ele não é um solo rico Verdade. O que acontece Perdão. ali, gente, justamente pela riqueza de micro-organismos, decompositores, né, fungos e bactérias, É acontece isso o mesmo. seguinte: a folha que cai da árvore, ele cai no solo, ele rapidamente ele é degradado, rapidamente ele é decomposto e é prontamente absorvido pelas árvores. Então, assim, é porque não tem micro-organismos, não tem, vamos dizer assim, sais minerais livres, né? Não, matéria orgânica de maneira geral, o solo da Amazônia é muito pobre nisso. Então, o que acontece ali? Por que a diversidade, as aves são grandes, os animais têm todo esse aporte? Porque a ciclagem, os ciclos biogeoquímicos, eles são muito rápidos lá. Ao contrário, por exemplo, do cerrado. O cerrado, inclusive, você falou do fogo, o fogo é uma das primeiras tecnologias dominadas pelo ser humano. Fez toda a diferença, inclusive, na nossa civilização. O fogo, gente, no cerrado, ele já é importante, justamente por isso. Porque pela falta de umidade, inclusive, no solo, essa terra-pilheira, que é acúmulo de folhas, ela não acontece uma decomposição tão rápida. Então, o fogo, claro que não todo ano, né, igual acontece, mas assim, vamos dizer, um fogo de 5 anos, é um fogo natural do cerrado, ele é importante para isso, para justamente ajudar nesse processo de, vamos dizer, devolução desses minerais que estão nas folhas ali para o solo, para que as plantas possam ciclar novamente. Tá? Então, agora, né, eu já puxei o papo aí do solo da Amazônia, agora o Elmo vai tentar um pouco para a gente aí, como seria o Bom, solo. nada, eu vim trazer algumas informações que é bem da análise ambiental, do informativo da análise ambiental, né? Associado às duas aí, ciências irmãs, né? A geografia com a biologia, né? A questão da história. Pois então, você falou dessa fragilidade dos solos, né? Igual o laterita, o pédon, né? O salmão também, que é um solo frágil. São litossolos, camada muito fina, e graças a esse processo de silagem que você falou, que a gente há milhões de anos teve o crescimento dessa imensa floresta, né? E talvez desse tempo todo que para formar uma floresta ali, também, se caso nós não cuidarmos do bioma da floresta e não fizermos algo para que a gente minimize esses impactos, também nós vamos ter dificuldade em anos para recuperar qualquer área, que não é tão fácil. Por quê? Justamente por causa dessa perda da capacidade que o solo possui, né? E associado a essa questão entre as atividades antrópicas, né? Sem conhecer essa fragilidade do solo, sem conhecer a fragilidade que o bioma apresenta. E aí começa-se, até enquanto a coleta, o extrativismo, ele era a atividade que ocupou a Amazônia e fez dela uma região de sustentabilidade de povos e comunidades, estava tudo bem. Mas a partir da década de 70 começa a permear, né, no Brasil a questão do processo global, e a gente vê que vai começar a incidir as pressões econômicas para poder tirar e exportar, né? Então, 1970 foi uma marca grande. Eu estava até conversando com o pessoal aqui agora, se você chegar, não sei se chegou a ouvir, foi onde eles até iniciaram algumas iniciativas de políticas públicas. Mas ninguém sabe se a preocupação era com o bioma, se a preocupação era política, né? Porque já passou a ter 14 milhões 7 milhões, 8 milhões de habitantes, mas 14 a 15 mil hectares já estavam devastados, né? E aí começa a surgir a introdução da soja, a frente agrícola. Em 1980, o Sul e o Sudeste já demandam empresas que vão plantar a soja, as clareiras abrem, o pédon cede parte que era floresta para poder fazer o ciclo da soja, que na verdade são 2 de plantio, me parece, hoje, e juntamente com essa capacidade de grupos diferenciados entrar dentro da Amazônia, é que começa o desequilíbrio da que a gente chama de
a questão sustentável. Por que sustentável? Até então, né, a coleta e as outras atividades eram feitas pelos caboclos, né, que engloba os chamados homens de floresta, os ribeirinhos, os coletores de látex, né, os índios, né? Então, aí começa uma mistura de atividades desordenadas e que custaram a poder estudos olhar como que ia estudar os impactos ambientais, sendo que tinha coisas muito distantes de realidades uma da outra, né? Então, eles falavam que o avanço populacional, com as pressões econômicas e com a entrada de grandes estruturas no bioma, que isso que fez abrir as grandes clareiras na Amazônia. E aí, então, começa a fazer a Universidade, né, de Manaus, de Belém do Pará, e outros estudiosos, o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, começa a efetivar estudos, publicar artigos, mandar pesquisadores, cientistas, para ver o que podia estar fazendo pela Amazônia, né? E aí eles começam, na década já de 90, quando a agropecuária aumentou demais, e a questão da soja, começou o PRODES, eles têm o projeto, né, de monitoramento e sensoriamento remoto, intensificou o estudo sobre essas clareiras, né? Mas muitos outros estudiosos do lado da antropologia, da sociologia, falou que a questão da sustentabilidade, da preservação e conservação da floresta, ela deveria ter uma dinâmica inicial de estudos de grupos separados, aonde estavam os índios coletores, os índios que praticavam comércio rudimentar, aqueles que já faziam comércio, como o açaí, intensificados, as frentes agrícolas latifundiárias, os grupos tradicionais de agricultores, os coletores antigos. Então, começou a fazer um estudo sistêmico sobre os impactos em categorias. Essas categorias foram estudadas, mas na contemporaneidade desses estudos, percebeu-se que os grupos privilegiados que eram estudados e que tinham recenseamento, estatísticas sobre isso, seriam aqueles que estavam ligados às atividades comerciais, aqueles que gerariam lucro, PIB local, e que faziam parte de uma economia que o país necessitava na época. E daí a questão da sustentabilidade e do caboclo, ela ficou abstêmica, ela ficou à parte, como se fosse o outro. É onde começaram a entrar ONGs, estudiosos que vieram de fora, como a Dorothy, que era aquela ativista americana que foi morta, né, naquela década, assim como o nosso Chico Mendes, em 1988, foi assassinado, que era líder sindical que proclamava os direitos do homem da floresta, que extraiu látex. E isso tudo começa a misturar um pouco a questão dos objetivos de o que seria a Amazônia sustentável. Primeiramente, deveria se aplicar estudos em cima do próprio bioma, nem vou falar floresta, que era para fazer as análises de solo, que era para fazer as análises da capacidade do solo, a capacidade do solo dele estar se recompondo, da floresta de recompor, e que realmente teriam políticas sérias, exatamente chamadas sustentáveis. E isso não foi capaz, né? Então, eles intensificam essas políticas. Em 2005, começam as primeiras membranas que dizem que foram as principais políticas ambientais sérias sobre a Amazônia, que foi de um ano de 2005, ele vai até 2010, 2012, inclusive coincide com alguns governos, né? Não cabe aqui falar agora, mas se vocês quiserem mencionar, foi já num governo em que houve os menores índices de devastação, depredação e de mortandade das espécies da Amazônia se registrou nesse período dessa daí. Então, parece-me que foram políticas mais sérias. Por que elas foram sérias? Será porque quem começou a dirigir tudo isso não seria um representante que conhecia também a floresta, que conhecia o bioma, que tinha origem lá?
Uma pessoa que fosse... Você está falando da Marina Silva, né? Estou falando sim, que boa, ela esteve aqui na Dom Helder, com um linguajar simples, mas com uma verbação muito clara e ampla. Mas eu acho que aqui a questão, quando a gente fala sustentabilidade, você não pode tratar de sustentabilidade na questão ambiental se você não inseriu todo o que faz parte. E aí, há pouco tempo, a gente ouve aí uma publicação falando que quem pôs fogo na Amazônia foi o caboclo. Ora, se ele faz parte, se ele vive dali, então não há o porquê a gente ter base para estudar sustentabilidade. Porque sustentabilidade, eu acho que todos os atores sociais são aqueles que fazem parte e que ajudam a construir e que necessita daquilo ali. Entendeu? Então, essa questão de revisão de valores e de conceitos, ela é muito importante quando a gente discute, porque a gente vê um falando do fogo, um falando do caboclo, outro falando do índio, que o índio matou, que o caboclo pôs fogo, não teve cuidado, que ele não tem sensibilidade. Ora, ele conviveu a vida toda ali, ele povoou aquilo ali, e porque ele fica à parte de todas as políticas, e ainda... Você vê na mídia, você vê na televisão, você vê no jornal, as maneiras pejorativas que tratam as culturas etnias e que tratam também os elementos da natureza como o fogo. Ah, o fogo matou, a água matou, a cachoeira matou, a cabeça d'água matou. Não matou, não. Então, vamos colocar os verbos, as palavras e os predicativos nos seus lugares devidos, que aí a gente realmente podia construir uma política séria. Né, ambiental. Em primeiro lugar, é a sensibilidade que a gente, que trabalha com o meio ambiente, na área da biologia, da geografia e outros discernimentos, né, a gente tem que ter a sensibilidade. A questão de tratamento, saber tratar as palavras. Eu venho lendo alguns artigos sobre essas questões e todos os artigos mencionam essa questão do valor, do conceito e do tratamento. Sem isso, não adianta formar uma base, um arcabouço que pode ajudar nos estudos científicos a mudar o comportamento ambiental vigente, né? Então, assim, a Amazônia... Pode falar. Inclusive, você fez um gancho aqui para uma pergunta da Amante do Penal, que ela fez uma pergunta para a gente, que, na verdade, para mim, é a questão assim, qual a importância do conhecimento dos povos tradicionais para a proteção da Amazônia? Não. Você acha que a dizimação desses povos influencia de alguma forma a devastação? Antes de você começar a falar, porque eu sei que a sua língua está coçando para falar disso, eu tenho certeza. Eu só vou dar um dado aqui, que vão falar assim, o índio, o caboclo se degrada. Só dar um dado. Olha só, gente. Olha esse dado, gente. 1980, cerca de 2,47% da floresta que tinha algum tipo de... 1980. Aí esse índice subiu para 6,5% em 87, 12% em 88 e agora estamos beirando ali os 17%. Lembrando que 20% é um limite ali ecologicamente, vamos dizer assim, retornável, né? Então, gente, e antes disso também, antes do Elmo falar, só dar uma contribuição no sentido que tem algumas ações que foram feitas, inclusive com o próprio caboclo. Talvez a mais conhecida, a mais, vamos dizer assim, que teve mais sucesso, foi a questão do peixe-boi. O peixe-boi e do boto também. Que acontecia o seguinte, gente. Antigamente, o pessoal caçava muito o boto, o peixe-boi. Né? Eu vou até falar de caça também, tá, gente? Vou falar uma coisa de caça até meio contraditória, mas vocês vão ver. A questão da caça do peixe-boi, do boto, o que aconteceu, gente? Essas mesmas pessoas, os mesmos atores que no passado caçavam, né, que eles tinham um retorno monetário com essa caça, né, desses mamíferos, atualmente são os mesmos que preservam, são os mesmos que protegem a espécie. A espécie está extinta justamente devido aos ex-caçadores. Antes de falar da questão da caça, gente, existe um ramo, né, da biologia, que chama biologia da conservação. E uma das coisas, claro que não no caso de onça, do boto, mas uma das linhas, né, que defende nessa biologia da conservação
é que diz, olha só, que parece que é contraditório. Inclusive, a caça pode ser um método de conservação de uma espécie. Aí a Não são pessoa os fala assim, mitos. aquela coisa, gente. Quanto É mais você legal usa, isso. menos você quer que ela suma. Qual que é a chance do boi ser extinto? Nenhuma. A chance da galinha ser extinta? Nenhuma. Então, gente, a gente sabe a questão, acontece muito parecido no Pantanal, que também não deixa de ser uma zona de transição ali com a Amazônia. A gente sabe que o jacaré, ele tem todas as leis, todas as políticas de preservação, mas existe uma certa, vamos dizer assim, um controle, uma gestão de consumo de carne de jacaré. Aí você fala assim, mas não é contraditório você comer o jacaré não vai acabar? Não, porque as pessoas que recebem esse retorno financeiro, né, pela carne de jacaré, pela, vamos dizer, caça, ou, na verdade é criação, né, agora. Então, eles têm um retorno e eles não querem que essa espécie acabe. Eles vão preservar essa espécie no meio ambiente, no meio natural. É o contrário se você não tiver uma utilidade. É a questão que a gente tem. A gente é muito antropocêntrico, né? Claro, nós somos um ser humano. Mas, assim, se não tiver uma utilidade, além da utilidade ecológica, vamos dizer assim, uma função, vamos dizer, monetária de uma espécie, a chance dela acabar é muito grande. Então, gente, isso que é uma importância muito grande. Igual, né, eu fiz até alguns trabalhos, inclusive com esse professor meu, Henrique Paproc, cara fantástico. A gente fez um trabalho no mercado central, a importância dos mercados centrais. Porque senão, né, ali você vai encontrar uma variedade muito grande da nossa biodiversidade ali sendo usada. E isso é Verdade. importante. Claro que um uso sustentável, obviamente. Vai ser um uso predatório de uma espécie, claro que ela vai acabar. Então, gente, a caça nem sempre, claro que, né, tem que ter todo um controle e tudo mais, época de reprodução, né, tem até as temporadas. Os Estados Unidos fazem isso muito bem, a gente sabe que eles fazem muito bem lá, principalmente com o alce. Eles têm a caça também do... Qual outra espécie que eles caçam bastante lá? Tem Lebre, outras espécies. lebre. Os veados. Então, eles têm todo um tratamento ali. A caça, eles têm uma política de caça deles tão efetiva que as espécies, inclusive, aumentaram o número do que quando essa política não era implantada. Então, assim, a caça nem sempre claro que você não vai fazer uma caça de onça pintada, que já está praticamente, já está vamos dizer, no declínio, assim, né, próximo à extinção. Mas, assim, essa gestão de caça é importante também. Então, a coisa importante a gente falar, para a gente falar, inclusive, do extrativismo, que é o que o Elmo vai falar com a língua dele. Ele até parou de contar, já até esqueceu, né? Tá ótimo essa conversa. A disseminação dos povos influencia de alguma forma na devastação? Fala aí, Elmo. Bom, é, a, eu acho que eu toda a vida, em meus estudos, na minha aplicação de aula, na minha formação, eu cheguei à conclusão, a pergunta dela é muito pertinente, porque o pior impacto ambiental para mim não é o físico, é o cultural. Por que o estabelecimento das leis ambientais, igual o Brasil tem uma legislação bem descrita, né, bem composta, por que essa ferramenta ela não consegue chegar aos seus objetivos principais? Porque primeiro, para você aplicar uma regra, você tem que fazer com que as pessoas entendam o contexto da regra. Isso, para mim, se chama cultura. Você interiorizar a coisa, ter essência. E, na verdade, a cultura desses povos, sim, foram eles. Você disse tudo aí agora, igual sobre a caça, se foi benéfico ou não, o extrativismo, se foi benéfico ou não. Os caboclos, os povos da floresta, como da Amazônia, como de qualquer outro bioma, ele é conhecedor. Ele faz parte do eco, ele faz parte do bioma, ele conhece
a dinâmica entre os elementos da natureza e a relação dele para com a natureza. Ele sabe que se ele fizer uma dicotomia, se ele fizer uma coisa errada, ele sabe que não vai ter frutos, igual você acabou de falar. Eu vou matar veado, vou matar lebre, vou matar alce na época da reprodução. Até o caçador, querendo ou não, ele tem um papel social na questão ambiental de controle. Por que havia isso? Isto acontecia e ainda acontece porque os grandes preservadores, respondendo mais pertinente à pergunta dela, os grandes controladores e protetores da floresta são os sábios da floresta, são os grupos dessas etnias, é o caboclo, é o indígena, né? É o indígena porque eles conhecem, igual quer ver um outro mito ambiental, isso eu aprendi em Belém do Pará, em Tomé Açu, quando um senhor foi para a mata, ele ia tirar uma árvore no fundo de quintal, porque a filha dele ia casar e precisava de madeira. Eu fiquei lá durante 1 ano e 7 meses, mais ou menos. O que ocorreu? Ele pegou, foi em cima da árvore maior. Eu peguei e falei, nossa, vai cortar essa árvore bonita, né? Não era sumaúma, eu acho que era até mogno. Né? Ele tinha uma reserva de mata. Porque a região amazônica é uma das riquezas da madeira, é o mogno. E aí, o que ocorreu? Ele falou assim, se eu não tiro essa árvore maior, ela já deu sementes, as filhas dela vêm para trás. E se eu não tirar ela, não abre clareira para as outras crescerem. Então, existe o papel da sabedoria da pessoa que pratica o extrativismo, que pratica a caça, que pratica até, não sei se é muito correto dizer, essa não é uma área muito que eu acho que é muito específica, a questão da garimpagem. Então, aonde está isso? Aonde está o erro? Por quê? Com a maior tecnologia, seja qual for, você chegar de fora para dentro e você querer manipular o espaço, você extrair do espaço, você querer tirar alguma coisa da natureza sem você ter o conhecimento da dinâmica, o que é aquilo ali, você está rompendo com o ecossistema. Então, logicamente que esses povos são sim, são os guardiões, são os grandes protetores. É lógico que eu não vou achar num grupo de 100 da comunidade que os 100 são protecionistas, são conservacionistas, não vou achar, mas te garanto que no conjunto essas comunidades, elas são pertinentes. Tanto é que as ONGs, as ONGs, né, e as associações, elas conseguiram melhorar algo de cunho de preservação na Amazônia, foi através desses povos. Exemplo disso são as catadeiras de coco do Maranhão, que lutaram contra as frentes da agropecuária para não chegar a dizimar os babaçuais. Por quê? Porque elas precisavam dos cocos do babaçu, né? As quebradeiras de coco do Maranhão. Então, tudo isso é muito importante no contexto. E anteriormente eu havia falado com vocês que eles dividiram os grupos para tratar da sustentabilidade do bioma amazônico. Né? Então eles fizeram o grupo do indígena comerciante, o grupo do indígena coletor, os grupos de agricultores tradicionais, o latifundiário tradicional, o latifundiário que chegou agora com a tecnologia e os grandes projetos. Esses grupos hoje são estudados à parte para entender-se mais sobre sustentabilidade na Amazônia. Mas você quase que não vê falar ao que se remete à pergunta dessa menina, sobre a importância da cultura desses povos para a preservação do bioma. Olha, foi a Amanda? A Amanda perguntou, ela está do meu lado aqui, a danada. Se a sabedoria desse povo acabou tudo. Ô, Michel, uma grande prova disso é que nas décadas passadas, dos anos 80 e 90, era muito comum vir cientistas de grupos de empresas estrangeiras estudar os ecossistemas, sabe para quê? Na verdade, eles não queriam. Mas eles não queriam só conhecer e levar, igual a Malásia levou a semente da seringueira, como lá é zona tropical. O Brasil era o maior exportador de borracha, a Malásia vem aqui, os ingleses catam a semente da Amazônia e levam para a Malásia para fazer plantações. E aí, o Reino Unido ficou fora da dependência da nossa exportação de látex, né? Então, nos anos 70, 80 e 90, foi muito costumeiro a prática, na Serra do Cipó, aqui no Cerrado, no campo rupestre, aconteceu isso.
os cientistas de outros países conviver com as comunidades locais para não só conhecer o extrato, a espécie, mas também conhecer como que se manipula e saber mais da espécie. Então, não foi só a espécie, não houve só a pirataria da espécie, não. Houve a pirataria do conhecimento. A apreensão do conhecimento. Eles, na Bahia, eu vi isso demais, numa tribo indígena, cientistas convivendo ali dias e dias para apossar do conhecimento que aquele grupo tinha das espécies locais. Então, é um outro alerta que tem que ter sobre essa questão, entendeu? Então, quer dizer, a preservação da cultura, ela está ligada ao impacto ambiental. E o impacto ambiental cultural, ele é um impacto desastroso. Se você não protege, se você não consegue fazer com que as culturas elas sejam poupadas no seu costume, no seu locus natural, se ela não consegue ter uma liberdade de estar exibindo, praticando seus valores e seu conhecimento, eu tenho certeza que o ecossistema vai ficar mais fragilizado. Tá? Sem dúvida. Ô, Elmo, uma coisa que... Só que você falou da seringueira, olha a espécie dela. Hívea brasiliensis. É nossa, gente. É nossa, né? Agora, outra também, essa talvez é a mais famosa, né? O cupuaçu. Ele foi se eu não me engano, uma empresa do Japão pegou e patenteou o nome. Aí a gente conseguiu de novo, né? A patente do cupuaçu. O cupuaçu, gente, é um parente do cacau, né? Quem já tomou creme de cupuaçu, muito gostoso, inclusive. Ele é parente do cacau, ele é ele faz um fruto maior, mais peludo, assim, bem gostoso. E é brasileiro também, né? Da região amazônica, e foi patenteado no Japão, que nem floresta tropical direito tem, né? Tem só um trecho bem minúsculo lá. Não, Michel, mas tem temperado. Árvores e plantas medicinais como a copaíba, que tem um óleo medicinal valiosíssimo. Os outros países já fazem estudos em cima do óleo da copaíba. Agora, eu já usei muito óleo de copaíba porque eu venho de uma família que tem origens, né, nessas bandas daí, né? Porque, embora minha mãe não era de lá, mas minha avó era paraense. Então, e eu tive em Belém do Pará. Então, muitos extratos que você usa, o jatobá também é medicinal, né? Tem frutas que vocês, talvez, muita gente não imagina conhecer, que a fruta mais gostosa para mim que existe no mundo chama abricó, e é da Amazônia, da floresta. Ela é uma espécie de uma manga, você abre a casca, ela tem um sabor de pêssego misturado com manga. Para mim, é a fruta mais gostosa que eu já comi na minha vida. Então, uma quantidade de cocos, né? E muitas coisas que ficaram para trás, que são centenárias no extrativismo da Amazônia, que são importantes. A coleta da malva e da juta nas matas de várzea, a juta e a malva, que tirou que o Brasil tinha dependência de fazer suas sacarias de cafés, de milho, de cereais, com fibras que vinham da Ásia. E acontece, quem que foi o salva-pátria foram os coletores da malva e da juta, plantas que dão o quê? Na várzea. Hoje, voltaram-se a praticar com outro tipo de coleta, num outro processo mais sustentável e que evite que os coletores adoeçam, porque eles têm que ficar na várzea ali, tirando a fibra, aquele negócio todo. E no processamento também. Hoje tem máquinas que fazem o processamento. Então, a juta, ela é centenária, igual o agave e o sisal do nordestino, que produz fibras têxteis naturais. Então, quer dizer o quê? Nós temos uma Amazônia com uma capacidade imensa de estar salvando essa até desigualdade social que há entre disparate, que nós que somos professores de sala de aula, que há entre o norte, nordeste e o sudeste. Porque existe um mito dentro da questão da sustentabilidade do que aquilo que realmente ele é sustentável e ecológico, ele é pobre.
Ah, porque você chegou na casa do fulano, numa comunidade, você não viu dinheiro. Igual eu cheguei uma vez, né, numa comunidade de Belém do Pará, perto da ilha de Marajó, eu não vi lá muita higiene, eu não vi uma casa muito bonita, mas quando deu 9 horas que o sol esquentou, eu vi um bando de índiozinhos e de mestiços, de caboclinhos, que os pezinhos, os tornozelos, pareciam que era uma bochecha de tão gordinho que estava. Sabe o que é isso? É fartura alimentar. Então, muita gente acha que os próprios grupos, às vezes, os filhos abandonam os locais, não tem incentivo de projetos que fixa o homem ali, que dá a ele uma qualidade de saber discernir. Eu não tenho muito aqui, mas eu estou autossustentável. Porque sai de lá, vem a questão do êxito, chega aqui, é debaixo de viaduto, debaixo de ponte. Agora, você não vê troca de moeda. O valor da sustentabilidade, ele não está em si no dinheiro, no primeiro plano. Ele está na sustentação, né? Agora, nós vamos lá, né? Nós temos agricultura sustentável, nós temos atividades econômicas sustentáveis. Isso é uma outra conversa. Mas quando a gente fala de floresta, de comunidades, de povos, de saúde, que a saúde tem que estar imprimida na questão da sensibilidade, da sustentabilidade. Então, quer dizer o quê? A gente tem que começar a rever tudo isso, né? Então, e também existe uma conceituação que coloca a sustentabilidade em alto nível, mas inserindo índios, caboclos e ribeirinhos, mas não como personagens que fazem parte da sustentabilidade, e sim da exploração de trabalho humano. Então, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente lê, na reportagem que a gente ouve, e começar a discernir para a gente poder conhecer a Amazônia e qualquer outro bioma da melhor maneira. Oi, Elma, aqui eles mandaram até no meu WhatsApp pessoal, falando a questão do pulmão do mundo. Deixa eu só falar um pouquinho disso. Eu vou puxar um pouco o que você tinha falado lá. É bom você falar, nós temos 4 minutos, aí você pode... Sim, ok, vamos lá. A questão, aí depois você fala das políticas. Primeira questão de desenvolvimento sustentável, o pessoal sempre coloca o mercado e o desenvolvimento sustentável, colocando como eles fossem inimigos, e não necessariamente são. Mas vamos lá. A questão é o seguinte, você tinha falado que o mateiro lá falou, eu vou pegar essa árvore mais velha, mais grossa, para dar espaço para os outros nascerem. É uma coisa que a gente fala, né, principalmente quando fala de fotossíntese, a gente fala a questão da Amazônia, gente. A Amazônia, se for pegar, no geral dela, claro, inclusive a biota também, os micro-organismos, os animais todos, ela produz muito mais CO2 do que oxigênio, no geral. Claro que uma árvore, gente, quando ela está em crescimento, ela produz muito mais oxigênio do que CO2. Na verdade, ela está produzindo glicose. O oxigênio é uma consequência. É a quebra da água lá que produz oxigênio. Então, é uma consequência, é por acaso. Interessante. Então, o oxigênio, quando ela está em crescimento, ela produz mais oxigênio. Depois que ela está, a gente fala de senescência, né? Depois que ela está mais velha, ela produz a mesma quantidade ou até mais CO2 do que oxigênio. A taxa de fotossíntese dela cai bastante. Então, gente, essa importância, vou pegar uma árvore mais velha para deixar que as outras novas, né, nascem, é importante também nesse sentido, para fixação de carbono, porque aquele carbono todo que ela adquiriu ao longo da vida dela, está no tronco, está na madeira. Então, aquele carbono que estava na atmosfera já está nela agora. Aí vem aquela bobagem da Amazônia é o pulmão do planeta. Quando eles falaram isso, eles estavam querendo dizer que a Amazônia produzia oxigênio. Mas tem 2 erros conceituais seríssimos aí. Primeiro, a Amazônia não produz oxigênio. Ela consome mais do que produz. E segundo, o pulmão não produz oxigênio, gente. Vão lá na aula de anatomia. Então, a Amazônia, de fato, é um pulmão, porque o pulmão ele pega oxigênio e libera CO2. Hora nenhuma, o pulmão produz oxigênio. Então, quem falou que a Amazônia era o pulmão do planeta estava totalmente equivocado no sentido anatômico da Michel, coisa.
Mas pulmão não usa oxigênio. Então, de fato, a Amazônia é um pulmão mesmo, que ela consome oxigênio e libera CO2. Só que a aqui, importância da Amazônia é questão do regime de chuva. Aí a gente vai deixar para respiradores explicar melhor. ô Michel, vou te agradecer porque o tempo está acabando, mas foi bom nós termos tirado esse assunto, porque a gente queria fazer um ensaio justamente para que as pessoas, quem nos assistiu, os alunos daqui, os alunos de fora da escola, professores, que esses nortes aí que a gente deu, né, a gente não pode especificar muito por causa do tempo, mas que sirva para as pessoas buscar informações concretas e rever toda essa situação e fazer uma parte de uma cidadania da comunidade ambiental, porque é o que a gente está precisando. E eu queria te agradecer demais. Sei que você está soberbado de serviço. O Tiradentes não é fácil, eles metem o serviço em cima da gente mesmo, mas eu te agradeço demais o seu aspecto biológico. Né? Eu entro com a minha estatística, com a minha geografia da minha parte de análise ambiental, mas eu, de organismos vivos, foi muito bom ter sua contribuição. A Amanda, que ajudou aqui, Rodrigues, a organizar a live. A gente te agradece demais e espero que numa próxima, aí, quando se tratar disso, a gente chama você novamente. Aí você vai reiterar mais aí pra gente. Tá? Em nome da Dona Helder, do Projeto Ex, da Encha, eu te agradeço demais. Tá bom? Um abraço. Obrigado pela oportunidade. Você também. Isso aí, ó. Sempre bom conversar com você, né? Então, até mais. Tchau. Tchau.